Olá, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Desde o final de fevereiro, a Ucrânia está sendo bombardeada pela Rússia. Apesar de muitas regiões terem sido dominadas pelas tropas de Putin, os ucranianos vêm apresentando uma forte resistência, principalmente por causa da ajuda que estão recebendo de outros países, como os Estados Unidos. Nos últimos dias, o mundo inteiro tem comentado sobre o possível uso de armas nucleares da Rússia, o que poderia gerar um conflito muito maior devido à entrada de outros países. Bom, mas e se os Estados Unidos, usando um golpe surpresa, tentassem invadir a Rússia? Será que os russos resistiriam? Quais seriam as consequências para o resto do mundo? Vem comigo que eu vou fazer uma análise sobre essa suposição. Todo mundo sabe que os Estados Unidos e a Rússia são os países com as maiores forças armadas do planeta. E não só isso, pois as duas nações também detêm os maiores arsenais de armas nucleares. Muita gente, incluindo você, deve ficar se perguntando: por que os Estados Unidos não invadem a Rússia de uma vez por todas, hein? Bom, eu vou te dar 3 fortes motivos pelos quais Biden, o presidente norte-americano, ainda não atacou a Rússia. O primeiro é justamente sobre a capacidade nuclear deste país. Segundo estudos realizados em 2019, os russos possuem pelo menos 6.000 ogivas nucleares. Essa quantidade coloca a Rússia como o país que mais tem armamentos nucleares do mundo. Durante a Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia estiveram muito próximos de travar uma guerra nuclear. Se os dois países decidissem acionar suas armas, eles teriam poder para destruir o mundo pelo menos 11 vezes. Isso falando no arsenal que os países tinham na Guerra Fria, pois hoje esse poder provavelmente é muito maior. Por isso, a tática usada atualmente pelos Estados Unidos é enfrentar a guerra aplicando sanções econômicas contra os russos e não os atacando diretamente. Por falar em economia, esse é outro motivo pelo qual os Estados Unidos não invadem a Rússia. Ela é o país que exporta gás natural para a Europa Ocidental. Se um país tenta impedir que a Rússia exporte gás e petróleo, consequentemente, irá afetar países como Alemanha, França e Itália, que dependem deste recurso. O terceiro motivo pelo qual os Estados Unidos não invadem a Rússia é que a Ucrânia simplesmente não faz parte da OTAN. Por falar nisso, a aliança tem um importante papel na disputa entre Rússia e Ucrânia. Mesmo que este último país não seja membro da OTAN, ele é considerado uma espécie de parceiro e, em algum momento, pode vir a fazer parte da OTAN. A Rússia, obviamente, não quer que isso aconteça, para evitar ter um inimigo como vizinho. Além desses 3 motivos fortes, ainda há o fato de que os norte-americanos não querem uma guerra. Segundo informações da BBC, 72% dos norte-americanos acham que os Estados Unidos deveriam desempenhar um papel menor ou nenhum papel no conflito entre Rússia e Ucrânia. A preocupação são as questões que afetam diretamente o bolso, particularmente o aumento da inflação. A maioria dos políticos dos Estados Unidos também concordam que um conflito entre as 2 maiores potências nucleares do mundo não seria bom para ninguém. A realidade é essa. Existem diversos fatores que fazem os Estados Unidos não atacarem a Rússia. Mas e se um dia esse cenário for real, hein? O que acontecerá? Vamos supor que os Estados Unidos aproveitaram esse momento de fragilidade da Rússia e decidiram fazer um ataque surpresa. O que poderia acontecer? É fato que os Estados Unidos e Rússia são considerados os países mais fortes do mundo quando se trata do poderio militar. Os Estados Unidos são incontestavelmente o país mais forte, mas isso não quer dizer que eles venceriam a guerra facilmente. Isso porque, como eu disse anteriormente, a Rússia possui um arsenal nuclear assustador que seria capaz de causar um grande estrago em nosso planeta. Mas vamos deixar as armas nucleares de lado. Os Estados Unidos
certamente tem uma vantagem esmagadora de poderio militar, principalmente em relação à força naval e aérea. Basta analisar o relatório anual do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, o chamado Balanço Militar 2022, que é o que mede o poderio militar de cada país. O orçamento de defesa de cada nação é bem diferente. Enquanto a Rússia tem um orçamento de mais ou menos 62 bilhões de dólares, os Estados Unidos têm um orçamento de incríveis 715 bilhões de dólares. Em relação aos números de pessoas da ativa e da reserva, os russos têm 900 mil militares na ativa, enquanto os Estados Unidos têm quase 1.400.000. Quanto ao pessoal da reserva, a Rússia conta com 2 milhões de militares e os Estados Unidos com cerca de 843 mil. Estimativas apontam também que a Rússia tem cerca de 339 lançadores de mísseis balísticos intercontinentais, enquanto os Estados Unidos têm em torno de 400. Sem sombra de dúvidas, o poder aéreo também é uma questão a ser observada em uma guerra. Os russos têm cerca de 1.172 aeronaves com capacidade de combate, contra 1.574 dos Estados Unidos. Em relação aos aviões bombardeiros, os russos têm 76 e os norte-americanos 66. Já sobre os helicópteros de ataque, os russos possuem 339, enquanto os norte-americanos, incríveis, 740. Ainda há os drones, que são veículos aéreos não tripulados extremamente poderosos. A Rússia tem cerca de 30 deles. Já os Estados Unidos têm um arsenal que totaliza cerca de 400. Para os conflitos em terra, os veículos de combate da infantaria da Rússia somam 5.180 e os dos Estados Unidos, 2.931. A respeito dos tanques de batalha, os russos lideram com 2.927, ao passo que os norte-americanos possuem 2.645. A artilharia total do país, governado por Putin, e do governado por Biden, respectivamente, somam 4.894 e 5.123. Por fim, temos o poder marítimo de cada país. A Rússia tem cerca de 11 submarinos movidos à energia nuclear com mísseis balísticos, contra 14 dos Estados Unidos. Os russos também ficam para trás na questão dos submarinos de ataque de mísseis guiados, possuindo 38, enquanto os norte-americanos possuem 51. Ainda temos porta-aviões no placar de 11-1 para os Estados Unidos. Os cruzadores, contra-torpedeiros e fragatas contabilizam 113 dos Estados Unidos contra 31 dos russos. Por fim, observamos 49 dos navios anfíbios, sendo russos, e 31 norte-americanos. Diante desses números, podemos concluir que, se não envolvermos armas nucleares, os Estados Unidos têm um poderio militar muito mais forte do que a Rússia. Porém, eu esqueci de citar um pequeno detalhe. Segundo o artigo 5 da OTAN, os membros da aliança concordam em ajudar uns aos outros no caso de um ataque armado contra qualquer Estado-membro. Ou seja, os membros têm o compromisso de se defender mutuamente em caso de ataque armado contra qualquer um deles. Ao mesmo tempo em que os Estados Unidos vencem a Rússia em poderio militar, ainda temos que levar em consideração os países que são membros da OTAN. Tudo bem que os russos também têm aliados, como os membros da Organização do Tratado de Segurança Coletiva e a China. Mas, mesmo assim, se somadas todas as forças desses países, eles ainda não conseguem superar as forças dos Estados Unidos e seus aliados. Depois do país norte-americano, o Reino Unido é o que mais investe em defesa militar, com quase 50 bilhões de libras sendo investidas todos os anos. Ainda temos 45 bilhões de libras investidos pela Alemanha, os 42 bilhões de libras da França e os 20 bilhões de libras da Itália. E há ainda o fato de que a OTAN
estar se expandindo, já que a Finlândia e a Suécia foram convidadas a entrar na aliança. Isso faz com que a Rússia fique cercada, considerando que muitos dos países citados, além da Ucrânia, são vizinhos ou estão muito próximos dos russos. De forma resumida, se a Rússia enfrentar vários países da OTAN separadamente, é fato que os russos têm poder de destruição o suficiente para aniquilar muitos membros da aliança, exceto os Estados Unidos. Mas os países não precisam enfrentá-la sozinhos. Somando a força dos membros da aliança com o fato de que a Rússia está focada na Ucrânia, se os Estados Unidos invadissem o país russo hoje, o mais provável é que eles venceriam, principalmente com a ajuda dos países aliados. Mas o improvável também pode acontecer. Na lógica, os Estados Unidos venceriam facilmente, mas é como analisarmos um jogo de futebol. Às vezes, nem sempre é o time mais forte que ganha. As zebras acontecem. E na guerra não é diferente. Lembrando que o que fizemos aqui foram apenas suposições, né? Na verdade, o nosso desejo é de que essa guerra acabe logo e que a paz reine em nosso planeta. Mas se for preciso fazer uma guerra maior do que a que estamos presenciando agora, que o bem prevaleça e que o mal seja exterminado do nosso planeta. Eu fico por aqui. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau.